Olá, bom dia a todos. Meu nome é Pedro. Eu sou especialista técnico aqui da Autodesk. Depois eu vou fazer uma apresentação mais formal para vocês. Hoje nós vamos falar sobre estudo de tráfego e análise de intersecções e polos geradores de tráfego, né? Nessa questão aqui mais do estudo de tráfego, mas né, no caso de microsimulação, utilizando microsimulação para fazer o estudo de tráfego, ok? É, Primeiramente, eu agradecer a participação de todos, muito obrigado. E vamos dar uma olhada, primeiramente, um vídeo aqui da Autodesk mostrando o que nossos clientes têm feito pelo mundo afora, para você conhecer um pouquinho mais o que a Autodesk pode proporcionar e o que ela tem já proporcionado aos nossos clientes, ok? Bom, bem legal, né? Bastante coisa aí sendo feita pelos nossos clientes no mundo afora, bastante coisa bem interessante. Bom, como eu tinha dito, meu nome é Pedro, eu sou especialista técnico aqui para a área de infraestrutura na Autodesk. Eu sou formado em engenharia civil com algumas pós-graduações, ok? Somente na área de rodovias e vias urbanas e também geodésia. Tem aqui já o meu e-mail, né, deixar aberto aí para vocês, sempre entrar em contato, qualquer dúvida ou qualquer informação, desejem obter a mais sobre o que a gente vai apresentar hoje, e também o blog infrabrasil.autodesk.com, onde nós vamos postar, inclusive, depois desse vídeo, desse webinar, e lá também com bastante coisa, sempre bastante coisa, e também esse webinar ele é baseado em cima de uma apostila também, né, um hands-on de estudo de tráfego que foi apresentado lá fora, que a gente deu uma traduzida aqui no Brasil, adicionou algumas coisas, etc e tal, então está bem interessante, recomendo muito que vocês acessem, né, a área de apostilas do blog e baixem esse hands-on para conhecer um pouquinho mais sobre como fazer, e as especificidades que a gente vai mostrar aqui um pouquinho, mas lá vai estar discutido com uma profundidade maior, ok? Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre as duas modalidades, né, de simulação de tráfego que nós temos dentro do InfraWorks, que é a nossa principal plataforma, a principal e única plataforma de simulação de tráfego. Então vocês podem dar uma olhada aqui. O primeiro é um simulador de tráfego privado, onde eu tenho carros, caminhões de cunho privado, que corresponde, assim, a grande maioria do tráfego dentro das cidades é esse tipo de modal. O interessante é que essa simulação ela é feita diretamente no projeto, no mesmo software do projeto. Então eu consigo fazer não só a simulação
das condições existentes, mas também a simulação, por exemplo, de uma alteração. Então, aqui nesse vídeo, vocês puderam notar, no começo ele tinha um tempo de fila chegando a categorias E e F, né, do HCM, o HCML, do High Capacity Manual, e com isso eu consigo fazer essa essa previsão, né, se vai ou não funcionar determinado item do meu projeto diretamente no projeto, né? Então a mesma base que vai servir depois para detalhar esse projeto, que eu posso jogar do InfraWorks para o Civil 3D, etc., ou propriamente no InfraWorks eu vou gerar o meu projeto de engenharia e dentro do Civil 3D assim continuamente, é a mesma base que eu estou gerando nas simulações. Isso é muito interessante. Eu posso dizer com conhecimento de causa que é o único software que faz isso. Tá? Dentro dos softwares que a gente conhece aí, ele é o único que tem essa habilidade. O outro é o simulador de mobilidade, que junta não só a simulação de carros particulares, mas também todos os outros modais. E ele trabalha na opção end-to-end, né? Isso dentro da consideração de commute, que é uma palavra que expressa, a gente não tem uma palavra exata para isso aqui no Brasil, mas expressa o momento que eu ponho o pé fora de casa e o momento que eu ponho o pé dentro do escritório. Então, todo esse tempo e todos os modais que eu vou enfrentar, eu vou usar, então esse módulo, ele tem essa possibilidade, né, de criar todo momento, né, e calcular o tempo total de viagem, né, o tempo total somado em todos esses modais e criando o total que eu tenho de tempo saindo por exemplo, do meu trabalho e chegando até o meu escritório. Então ele também possibilita fazer isso e também estudar as melhores práticas, as melhores maneiras de conseguir fazer isso, ok? Bom, então eu tenho aqui, né, vocês viram, duas maneiras de simular. Simulação de tráfego e a simulação de mobilidade. Quais são as diferenças básicas, né, dessas soluções aqui, que são totalmente baseadas dentro do InfraWorks 360. Então, se eu compro o InfraWorks 360, essas funções já vêm incluídas. A simulação de tráfego, como eu tinha dito, carros privados somente, carros e caminhões. A simulação, ela pode ser feita local, mas a animação e os resultados eu preciso fazer na nuvem, e eu posso fazer a animação, e quando eu faço isso, a animação ela sai diretamente no modelo do InfraWorks. Eu tenho alguns resultados diretamente no modelo, como tempo de espera, fila, diretamente no modelo do InfraWorks, ok? Ele gera um relatório também com todas essas informações, com mais específicas até, né? Mas ele dá diretamente no modelo, uma coisa bem visual, bem legal. A simulação de mobilidade leva em conta todos os veículos, aí sendo carros, caminhões, ônibus, trens, táxis, pedestres e ciclistas. A simulação ela é feita no computador, da mesma maneira que a simulação de tráfego também pode ser feita no computador, a simulação aqui também de mobilidade também pode ser, só é feita no computador e ela trabalha com uma ferramenta separada do InfraWorks. Mas o que isso quer dizer? Eu posso fazer o projeto no InfraWorks, ele vai ler aquele projeto na ferramenta de mobilidade e depois ele vai entender, mas só que ele não volta atualizando o meu projeto do InfraWorks, ok? Por enquanto, ainda não, tá? Bom, o que é a simulação de tráfego e mobilidade e por que ela é importante, né? Em muitas cidades, né, o carro privado é o transporte predominante, né? Ele tá em todo local, as cidades foram pensadas para isso e a gente não vai conseguir se livrar ele da noite para o dia. Apesar das iniciativas, as tratativas para isso, ele ainda é um modal mais acessível, requisitado, etc. E como as cidades foram projetadas em cima dele, eu preciso achar algumas soluções para isso. É lógico que existe um problema grave de entendimento que a ideia da simulação de mobilidade é trazer uma contínua melhora, uma contínua atualização dessa ideia. Então, como assim, né? Da onde que surgiu os problemas hoje que a gente tem de tráfego? Né? Conforme a população cresce, os donos de carros crescem, os congestionamentos também vão crescer.
E essa é a luta dos engenheiros de tráfego nos últimos 30 anos em todo lugar do mundo. Então, qualquer lugar, eles vão ter esse problema. Para entender isso, como que isso funciona, por incrível que pareça, muitas das coisas das cidades foram projetadas antes mesmo da existência de modelos matemáticos que estudem o tráfego ou como que eles funcionam. Então, se foram projetados, por exemplo, Brasília ou até outras cidades muito grandes, foram totalmente projetadas sem ter um entendimento real matemático dos seus impactos, né? Então, desde 1960, isso começou a ser estudado como uma coisa mais científica, né, podemos dizer assim, no intuito de reduzir os congestionamentos, em muitos casos, dando a solução de criar novas estradas, ruas e avenidas. Mas quando eu crio essas novas estradas, ruas e avenidas, eu crio, aumento o espaço, eu preciso de espaço para criar isso daqui. E para criar isso daqui, eu acabo utilizando esse espaço que vai ser ocupado depois pela população. E assim o número de carros vai crescer, porque isso volta para aquela coisa do número de população, a utilização e tal. E a história vai se repetindo e isso vai acabando entrando num círculo que não tem fim. Eu preciso de mais ruas, as ruas geram mais, expandem a cidade, geram mais oportunidades, geram mais local para as pessoas morarem, comércio, etc. Isso vai gerando um problema que tende ao infinito. O estudo da mobilidade urbana ele vem para tentar resolver um pouco esse problema, né? Então ele considera como as pessoas vão para os lugares aonde querem ir usando todos os modos de transporte. Então antes eu pensava o carro, mas o carro às vezes ele é só um momento desse tempo todo. Por exemplo, às vezes, um exemplo que eu vou dar mais para frente, o carro ele só vai ser usado quando eu sair de casa e vou até o trem. E depois o trem, eu tenho trem, eu tenho o próprio, eu vou andando, então todas essas considerações que não são levadas em conta e afetam a mobilidade de uma maneira geral. A outra coisa é a entrada tecnológica de uma série de empresas que não são focadas na engenharia do tráfego da mobilidade, mas acabam apresentando coisas que ajudam e criam separam ainda mais essas duas opções, o carro privado de soluções de mobilidade. Então, o Uber, Lyft, Tesla, Google, Apple, Waze, criam soluções para você melhorar a sua mobilidade, não só melhorando a mobilidade usando o seu carro, mas também utilizando outras opções. A gente tem aqui, eu não coloquei o BlaBlaCar, onde você faz carona compartilhada, o próprio Uber, com uma solução seria também mais ou menos parecido, o BlaBlaCar tem uma outra ideia onde você consegue juntar as pessoas e obter informações em tempo real. O Waze, com uma rede de pessoas conectadas no mesmo momento, ele cria um mapa muito real do sistema viário, e isso pode ser utilizado e até deve ser utilizado nos projetos e nas ideias de projeto. Okay? Simulação de tráfego e mobilidade. A ideia de quando a gente faz um projeto de transporte, um sistema de transporte, a tarefa que cabe ao engenheiro é maximizar o benefício do projeto e minimizar o custo da construção. Sempre vai ser assim. Se eu quero levar uma pessoa de A para B, eu tenho que maximizar o benefício de levar a pessoa de A para B e minimizar o custo de levar essa pessoa de A para B. O projeto do sistema de transporte é um processo de estimar esse benefício. Se eu consigo ter um benefício maior, às vezes o meu custo ele pode até ser maior, mas só que o benefício existe uma razão entre custo e benefício e essa razão é a predominante. Quando eu consigo atingir a razão entre o custo e o benefício e saber entre as múltiplas opções, é onde eu vou ter a escolha do meu projeto ideal. Então, os benefícios podem ser medidos pelo atraso, a falta de escoamento, as paradas, o tamanho de fila, o uso de combustível e outros fatores, uma combinação desses fatores, quando a gente está falando na simulação do tráfego.
Então eu tenho uma série de benefícios que podem ser medidos a partir de um sistema. Então, se eu vou fazer um projeto específico, eu tenho aquele projeto específico e eu tenho que medir os benefícios desse projeto versus o seu custo. Então, isso vai gerar a razão custo-benefício. Onde que o InfraWorks entra hoje, basicamente, né? O InfraWorks ele não vai trabalhar, por exemplo, com todo o projeto de uma cidade, que é de Londres, com uma imagem muito legal conseguir, mas ele não vai trabalhar, por exemplo, com todo o projeto de uma cidade, de questões de mobilidade e tal. Isso daqui, quando a gente fala em simulação, aqui a gente está falando em microsimulação, não em macrosimulação, quando temos softwares especiais para macrosimulação. Também não vou trabalhar, por exemplo, com uma região, a região norte, a região sul, a região leste, etc. Onde que eu vou trabalhar? Um nível mais de microsimulação de bairro. Um bairro reduzido, assim, não uma zona com vários bairros ou uma região com vários bairros, mas um bairro de um nível mais reduzido e também uma área local. Ele aqui não aparece, né, mas ele faz muito bem também essa parte local. Eu tenho duas maneiras de fazer o estudo de tráfego. Uma é pela microsimulação, que está sendo muito bem aceita em muitos lugares do mundo, inclusive o InfraWorks é aceito em alguns desses manuais, né, onde falam em microsimulação, mas muitos dos projetos locais eles acabam utilizando equações próprias e eu preciso verificar a partir dessas equações tráfego, são as equações comuns. E o modo estoico, que é o modo que o InfraWorks utiliza, né, para fazer as suas simulações, ele às vezes não é muito bem aceito em alguns locais, mas na maioria já está sendo muito bem aceito e até as propostas são de utilizar microsimulação, porque as equações não têm tido um bom resultado, um bom retorno para ter ideia de como que isso vai funcionar de um sentido mais amplo, ok? Bom, e como que é como que e aonde que entra, né, a questão da simulação de tráfego dentro de um sistema de projeto normal? Ele vai entrar no planejamento, tá? Então, no planejamento é onde eu vou conseguir verificar o custo versus o benefício de cada coisa. Então eu tenho uma necessidade, eu tenho propostas de projeto, análise desse projeto e a escolha do melhor. Como que eu vou basear a escolha desse melhor projeto? É aí que entra a simulação de tráfego. Ela vai dar respostas muito amplas, talvez, é lógico, alinhado com outras respostas, mas as respostas de benefícios, principalmente nos modais de transporte, elas são muito significativas quando eu tenho uma ferramenta que faça essas simulações dos elementos. Então eu tenho específico a função, eu tenho um projeto A, projeto B, um projeto C, um preliminar, planejamento A, B, C e D. De cada um desses eu vou ter os custos e os seus benefícios. E a partir dele eu vou ter a justificativa do meu projeto de qual é o melhor. Então, os cálculos dos benefícios, eles vêm a partir do modelo de tráfego, primeiramente, dentro desse planejamento. Então, eu preciso ter alguma ferramenta que consiga me dar respostas em cima disso daí. Que tipo, né? Aqui mostrando basicamente como que é feito esse cálculo. Então, se eu tenho um projeto A, é uma passagem inferior com mergulhão. Projeto B, que é uma passagem superior. É um projeto C, que é uma passagem inferior, mas tipo túnel. E aqui eu tenho os custos de cada um, né? E os seus benefícios. Como que eu medi? Usando a simulação de tráfego para achar o melhor custo-benefício. Então eu achei o custo dos benefícios, isso que cada tipo de projeto vão ter, né? Eu somei eles, eu posso achar uma série, eu vou pegar e dividir um pelo outro. E quando eu divido o benefício pelo custo, eu vou ter uma razão entre custo e benefício. E eu pego o melhor valor, é onde eu vou ter esse custo-benefício. Então, o custo ele vem a partir dos dados geométricos e quantitativos, etc. E o benefício ele tem que ser medido de alguma maneira. De que maneira? Vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês. Tempo economizado.
existe uma série de estudos mostrando que quanto menor tempo de viagem, maior produtividade. Então, se eu tenho X tempo de viagem, eu vou ter X economia ao longo do ano, ao longo do tempo de vida útil dessa, é, desse projeto. Aí vai depender também da base de comparação de custos. Se eu estou levando a base de comparação de custos para ao longo de 10 anos, eu também tenho que fazer o tempo economizado ao longo de 10 anos. Eu ponho lá como valor A. Distância economizada, então eu tenho o mais curto, o trajeto mais curto, mas às vezes o trajeto mais curto não é o trajeto mais rápido. Então tem todas essas condicionantes, mas aqui no mais rápido eu tenho maior produtividade, mas o mais curto eu tenho menor combustível e menos manutenção, né? E essa questão também do menor combustível também, do mais rápido, tem outras condições quando eu levo, por exemplo, questões mais de caminhões, etc e tal, que às vezes, dependendo da marcha, eu vou gastar menos ou mais combustível. E menos paradas. A partir do momento que eu consigo fluir melhor, eu tenho menos combustível e menor manutenção. Somam esses estudos, esse é o meu benefício. Então, isso daqui é bem o beabá só para entender como é importante. Esses itens só são obtidos a partir da simulação de tráfego ou de mobilidade. Ok? Então, aonde que eu posso utilizar? Então, nós estamos fazendo uma nova ponte sobre um rio. Quantas faixas eu preciso? Qual é o tamanho das faixas de saída e entrada? Não sei. Eu preciso estimar, eu preciso saber exatamente quanto que a simulação vai me mostrar isso daí. Se eu coloco lá duas faixas e não funcionar, qual que é o tamanho das faixas de saída e entrada? Todas essas questões elas têm que ser tomadas no planejamento, porque depois, quando eu entender, porque aí saem custos e os benefícios em cima dessas decisões. Um outro caso, se eu tenho uma estrada de 4 faixas, a estrada principal tem uma demanda de X, é onde estão passando essas 4 faixas. Uma avenida que sai à direita tem uma demanda de Y, em uma proporção de veículos por cento, né, de pessoas que fazem a conversão. Pessoas, veículos que fazem essa conversão, saem da minha estrada principal e viram à direita. E eu tenho que ter uma faixa e meia, ou 2 faixas para conversão. Uma faixa e meia, como assim? Tem meio veículo? Não. Só alertando, uma faixa e meia é a famosa faixa onde eu posso seguir em frente ou virar à direita. Tá? Ou 2 faixas exclusivas, né? Então as 2 faixas vão virar à direita. Isso vai depender de todos esses cálculos aqui e da simulação que eu vou jogar. Então eu vou ver se eu com uma faixa está fluindo, os níveis de serviço estão adequados, ótimo, vou deixar uma faixa. São 2 faixas, ok? Eu vou ter que colocar 2 faixas. Como que isso vai afetar a minha via principal? Como que eu vou fazer esse projeto? Então são todos os detalhes que têm que ser levados em consideração. O outro caso, se eu tenho uma faixa uma estrada de 4 faixas, com X, Y e V, conforme dito acima, mas o espaço para somente uma faixa para fazer a conversão. Qual é o melhor ciclo para dividir as viagens, né? Então, no caso, eu só vou ter uma faixa para fazer essa conversão. Eu vou precisar criar um ciclo entre um momento e outro. Como que isso vai funcionar? Eu posso simular isso também. Isso são 3 perguntas muito básicas. Essas perguntas elas podem ser diversas e vocês podem entrar em contato comigo. A ideia é essa, é exatamente, mas eu consigo fazer uma simulação. Até estava conversando hoje, tinha uma pessoa que me perguntou, mas eu consigo simular, por exemplo, aqui as pessoas estão paradas aqui esperando o semáforo fechar para o semáforo de pedestre abrir. Eu consigo simular isso? Consegue. Então, são várias coisas que hoje eu consigo fazer e simular e como isso vai funcionar, ok? Então, por que usar a simulação de dados? Então, eu consigo estimar a variabilidade do projeto e seu objetivo. Então, eu posso, se eu tenho projetos variados, eu vou conseguir estimar quais vão funcionar e quais não vão funcionar. Eu posso criar uma rede de intersecção que se interagem. Então, a partir do momento, isso daqui não está funcionando devido a uma intersecção ali na frente que está com problema. Então, eu vou resolver aquela intersecção, vou resolvendo essas redes para até o momento que eu consigo arrumar o meu projeto como um todo. Podemos proporcionar um feedback visual a partir de uma série de animações.
Podemos projetar vários modelos de transporte, né, carros, ônibus, bicicletas, pedestres, e os modelos de tráfego podem variar os custos do projeto por quilômetro entre 10 mil a 1 milhão de dinheiro, seja qual o dinheiro que for. Então, se boas escolhas dentro da simulação de tráfego vão trazer boas economias para você. Ok? Então aqui eu tenho alguns candidatos típicos, né? Então eu tenho aqui uma intersecção bem complexa. Como que eu vou fazer? As equações não funcionam para fazer esse tipo de simulação. Eu tenho aqui no segundo caso uma simulação, por exemplo, de pessoas, carros dentro de um estacionamento. Eu consigo fazer isso também dentro do software. E aqui uma terceira, em nível, como que ela funcionaria também essa simulação nos múltiplos elementos, mas no caso dessa última aqui, principalmente por causa da semaforização. Então, eu consigo semaforizar, coordenar todos os momentos de semáforos, quem vai ficar verde, vermelho, etc. Talvez alterar os tempos e simular os vários tempos, né? Então, eu tenho um tempo X para verde nesse ponto e um tempo X para verde naquele outro ponto. Está causando congestionamento. Se eu mudar o tempo daquele outro ponto, simular novamente. Opa, agora melhorou. Então, às vezes, com simples mudanças, eu consigo dar mais dinamismo ao meu projeto. Então, e isso sai do quê? Não sai da ideia das curvas, do perfil longitudinal, horizontal, etc. e tal, que são bem definidas, mas simplesmente definir de quanto tempo eu vou ter de verde nessa intersecção versus a outra intersecção e a sua sincronização. Isso pode viabilizar o meu projeto ou inviabilizar ele totalmente. Então eu posso ter uma avenida esplêndida, maravilhosa, que está totalmente congestionada porque eu não soube mensurar exatamente o tempo da semaforização. E eu preciso fazer isso já no momento, ou talvez uma decisão mesmo de mudar alguma intersecção, algum ponto, alguma permissão, já no meu planejamento. Eu consigo estipular os benefícios já no planejamento de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito fácil, ok? Então, ok, falamos tudo isso, mas por que usar o InfraWorks exatamente para isso, né? Por que não utilizar algum outro software? Primeiro que o InfraWorks é o único que vai dar a chance de você criar um modelo diretamente do software. De uma maneira muito rápida, eu posso criar um modelo. Então, vocês já viram algum webinar no passado, eu posso criar um modelo de qualquer parte da cidade, abrindo um retângulo, e ele busca na internet todas as informações de ruas, informações de edifícios, informações de superfícies, etc e tal. E a partir daquilo eu posso fazer as interações. Aquele primeiro vídeo é basicamente aquilo. Ele buscou o cenário atual e estava dando um congestionamento. Ele adicionou uma faixa adicional e resolveu o problema. Então, isso é muito rápido, muito fácil criar um modelo do sistema existente. E nos outros softwares, experiência própria é um trabalho muito grande. E se eu quiser fazer, só para verificar como é que está funcionando, se eu quiser fazer alguma alteração, é outro trabalho muito grande também. Permite simulação de mobilidade com objeto fim, end-to-end. Então, por exemplo, né, a pessoa sai de casa, dirigem até o estacionamento, andam até a plataforma do trem a partir do carro, pegam o trem, andam até o escritório. Todos os momentos são simulados e é dado o tempo total de viagem na simulação. Isso é, eu vou conseguir, a partir de simulação, ter ideia. Então, às vezes, por exemplo, em determinado ponto, a pessoa está levando meia hora. Se eu faço uma pequena modificação, uma modificação estratégia, ela vai levar 20 minutos. E isso eu estou fazendo dentro do computador, então eu posso fazer isso N vezes até achar a melhor opção. E o preço, né, é um custo muito menor de entrada em comparação aos outros softwares de mercado. Então, se você pensar que o InfraWorks é um software que vai me permitir fazer o projeto, vai permitir fazer perfil, sessão, etc e tal, depois ele junto com o Civil 3D é uma solução completa de projeto, e pensar que eu precisaria de adquirir outro software só para fazer simulação, e sendo que esse outro software, por experiência, eu posso afirmar para vocês, é muito mais caro que esses dois softwares juntos, mas muito mesmo. Ele tem um preço de entrada e uma possibilidade de utilização muito mais realística
e direta e factível do que os outros softwares. Então, mesmo que você quando fala assim, nossa, é muito importante fazer microsimulação. Quando eu olho o preço do software que faz isso daqui e vejo que é impossível fazer isso daí, ainda tem que adquirir o software de projeto, ainda tem que adquirir o software de projeto executivo. Então, quando eu tenho isso daqui tudo junto, num único pacote, as possibilidades são gigantescas, ok? Bom, antes das perguntas e respostas, vamos cair um pouquinho aqui no software e dar uma olhada de como que ele funciona, tá? Então eu vou abrir aqui. Eu tenho aqui o InfraWorks, eu tenho esse modelo aqui, tá? Só para mostrar para vocês, o modelo, eu tinha aqui essa avenida, tá? E eu tô colocando uma avenida a mais aqui nesse outro ponto, tá? Uma avenida e também uma área aqui, onde eu estou colocando um, um hospital, um posto de saúde, uma área aqui, etc e tal, e vai ter uma outra área aqui. Isso é uma coisa assim, só para mostrar para vocês como funciona, tá? Eu tenho aqui uma intersecção, eu vou deixar aqui fazendo todos os movimentos, tá? Eu tenho aqui uma rotatória, tenho uma outra rotatória, aqui é um polo gerador de tráfego, e aqui vai ser um polo gerador de pessoas também, pessoas andando, né? Pessoas saindo desse ponto, eu vou simular uma pessoa saindo desse ponto, indo para aquele ponto. Então, isso pode ser a conexão metroviária, uma conexão shopping ou simplesmente uma saída de um ponto ao outro. Por exemplo, aqui é um shopping e aqui é a estação de metrô. Então as pessoas saem do shopping e vão para a estação de metrô. E elas precisam passar por essas avenidas. E como que isso vai funcionar? Um hospital, etc. Então a gente vai mostrar aqui de uma maneira bem rápida, bem simples, tá? E sem perder muito tempo, porque o objetivo aqui é só para dar uma primeira ideia para vocês de como funciona e como que é simples fazer isso daí. E depois vocês utilizarem o software melhor, brincando um pouquinho mais com ele. Ok? Para acessar o simulador de tráfego, a gente vai trabalhar hoje com a simulação de tráfego, né? A simulação de mobilidade. Ela deriva um pouco do que a gente vai mostrar aqui, tá? Eu vou mostrar tráfego e pessoas. Na mobilidade vai ter bicicletas, táxis, etc. Mas aí isso daqui geralmente é um curso um pouco mais extenso, né? Acho que precisa saber algumas outras coisas, etc. Não vai dar tempo de eu mostrar tudo hoje aqui para vocês, ok? Mas depois a gente pode marcar um outro específico para mobilidade. Mas aqui já tem bastante coisas que envolvem. Bom, eu clico aqui em Traffic Simulation, ou simulação de tráfego, se eu tiver em português. Uma outra dica aqui, são duas dicas bem importantes. A gente está trabalhando muito com a tradução dos elementos aqui do InfraWorks. Existem algumas coisas aqui na simulação de tráfego que eu aconselho muito usar a versão em inglês ainda, tá? A gente está trabalhando, está traduzindo, etc e tal, mas tem algumas coisas que não estão abrindo, não é só em português, a gente já achou francês, já encontrou problemas em outras línguas que na hora de traduzir o comando não aparece na língua traduzida, por incrível que pareça. Então, para evitar isso, usem a versão em inglês por enquanto, ok? E uma outra dica é utilizar aqui na hora que forem fazer o projeto das estradas, estradas normais aqui, não utilizar o Component Roads. Por quê? O Component Roads ainda está em modo teste, tá? Então ele apresenta alguns problemas de reconhecer os componentes de rodovias na hora de se fazer a simulação. Ok? Duas dicas básicas aqui iniciais. Então vamos aqui no Traffic Simulation. Vamos selecionar a área que eu quero fazer o estudo de tráfego. Uma coisa bem interessante, se vocês olharem aqui, ele vai aparecer um quadradinho ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Acho que eu vou fazer isso no outro. Está aparecendo um quadradinho. Se eu deixar muito perto da intersecção, ele desaparece, tá? Porque ele considera intersecção e esses quadradinhos são o quê? São os polos geradores de tráfego, tá? Então é bem interessante manter gerar esses quadradinhos e tomar cuidado na hora quando vocês estiverem abrindo aqui na criação, tá?
Então é isso daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 poligeradores de tráfego a partir de ruas e eu vou criar um aqui no meio, ok? Então ele está aqui. Algumas coisas interessantes é o seguinte, eu posso fazer uma simulação rápida, ele já popula aqui com alguns valores, tá? Principalmente nesses polos de geradores de tráfego, mas eu vou gastar um Cloud Credit. Um Cloud Credit, quem não sabe, toda vez que você adquirir algum produto da Autodesk, alguns produtos já vêm com alguns Cloud Credits, mas você precisa adquirir isso daqui, principalmente para fazer a simulação dentro aqui do ambiente do InfraWorks. Fazer a simulação dentro do modo de simulação, você não gasta Cloud Credits, mas aqui, e os resultados também depois precisa ser feito. Mas é bem baratinho o Cloud Credits, aí basicamente em dólar, tem que ver quanto que sai a conversão, você fala com a sua revenda, tem alguns pacotes especiais, uma coisa bem barata e o benefício é muito grande, ok? Então, numa área bem extensa aqui, eu só vou gastar um Cloud Credit, tá? Então, eu clico no botão direito e eu vou aqui em Traffic Analyst Panel. Ele vai abrir. Então, enquanto ele abre, eu vou mostrar aqui para vocês a página da infobrasil.autodesk.com e mostrar onde que está a apostila. Então, eu clico aqui, abre, né? Eu vou clicar em apostilas e vai estar aqui, ó, hands-on de análise de tráfego do InfraWorks 360. Você clica e vai aparecer aqui. Tem um webinar também, né, próprio, só que está em inglês. E para fazer a apostila, né, em português, basta clicar aqui, você vai fazer o download, vai estar lá a apostila, ok? Recomendo que vocês façam hands-on dessa apostila, é bem interessante. Bom, aqui ele já abriu, tá? Então eu tenho aqui o InfraWorks e eu tenho aqui o Traffic Panel Analysis, ok? Bom, dentro daqui, exatamente, ele vai fazer uma reprodução daquilo lá, tá? Então eu tenho aqui os polos geradores de tráfego, eu vou passar bem rapidamente em tudo aqui, tá? Eu não vou perder muito tempo, depois vocês dão uma olhada no hands-on para saber exatamente o que tem aqui. Basicamente a tela é bem simples, eu tenho os parâmetros, os parâmetros vão trabalhar com tipos de veículos, então eu tenho aqui basicamente 6 tipos de veículos, truck, van, SUV, carros grandes, médios e pequenos, seus tamanhos, eu posso mudar, a sua dinâmica, de como que eles vão funcionar, por exemplo, o pneu, o solo, etc e tal, como que eles vão ser controlados, tem uma série de coisas que podem ser alteradas aqui. Os behaviors, que são o tipo das pessoas trabalham, né, como que as pessoas usam esses elementos, então o custo de andar, os custos dos motoristas, de transporte, de estacionamento, de rotina, dirigindo, então, e o temperamento também das pessoas. Então, está dividindo aqui basicamente 50-50 para qualquer coisa. Então, é agressividade, de paciência, familiaridade com o local, etc. E tal. Você pode aumentar ou diminuir qualquer um desses aí, ok? Outros parâmetros aqui são as restrições e os termos, tá? Você direto ou por simulação, por exemplo, o dia inteiro, né, levando em conta, ou um determinado tempo. Tomar cuidado que quando eu utilizo o dia inteiro, a maioria das contagens, elas são por dia. Então eu tenho do ponto A do ponto B, eu tenho X veículos por dia. Quando eu jogo para 10 minutos, eu tenho que aplicar o que a gente chama de fator K. Esse fator K, ele geralmente no Brasil é calculado por hora, tá? Não só no Brasil, mas para todo lugar no mundo também. E o fator K para 10 minutos, ele é um outro fator que não tem muito na literatura. Então, por exemplo, o fator K no Brasil, para hora, quando a gente fala hora, é a hora mais com a maior probabilidade de carros, né, dentro do dia inteiro, é 9%. São 9%, por exemplo. Para 10 minutos, isso vai para 30%, 35%. Então, desculpa,
vai para menos, vai para 3, 4%. Então, mas tem que tomar cuidado, tem que saber exatamente como que faz esse cálculo. Às vezes, utilizar os mesmos 9%, você vai ter vai ficar bem irreal, tá? Ok? Em controles, eu tenho os controles das intersecções, como que elas vão funcionar. Então, todas as intersecções, ele leva, por exemplo, faixas de aceleração, desaceleração, as intersecções diretas, as rotatórias e como que as rotatórias vão funcionar em cada sentido, né? Então, se ele vai ser preferencial, vai ter fluxo direto, eu posso sinalizar aqui ele chama semaforizar, então, por exemplo, essa intersecção aqui, deixa eu ver, essa não, essa também não, aqui, essa intersecção, ela já está sinalizada, ele já vem sinalizado, desculpa, ela não é sinalizada, é semaforizada de praxe, porque aqui eu dou todos os movimentos, então não tem outra maneira a não ser semaforizar. Então ele já faz uma divisão primária, as fases, o tempo, né, de vermelho, sempre o tempo aqui pelo verde, tá? Os planos, né, de ordem e como que o vermelho vai ser dividido. Desculpa, pelo vermelho não, pelo verde. As regras, aqui não coloquei regra nenhuma, e os loops, que também não coloquei. Então, ele não popula. Então, eu faço isso daqui e quais são cada movimento, né? Como que esses movimentos vão, como que eles irão funcionar, ok? Bom, basicamente é isso daqui. Em demanda, que talvez é o nosso principal ponto aqui hoje, assim, a gente não vai trabalhar muito com essas partes aqui, que são um pouco mais sofisticadas e vão demorar um pouquinho mais de tempo. Em demanda, eu tenho basicamente as demandas populadas dos itens que estão aqui. Então, eu tenho eu tenho a demanda do polo A, do polo 1, 2, 3, 4, e quais são as suas quantidades. Aqui está bem baixinha, né? Então, a gente vai aumentar um pouquinho aqui, vamos jogar 30 para cada. Ctrl+C, Ctrl+V funciona bem aqui, tá? E basicamente isso daqui, tá? E demanda os profiles, simulação, eu posso aumentar, eu posso criar um novo, mudar um pouco isso daqui, então eu não vou mudar o perfil, eu vou deixar como simulação mesmo, e as divisões, tá? Então, por exemplo, pessoas, aqui ele está com essa pessoa típica, né? 301 Standard Person, que ela tem os comportamentos de uma pessoa padrão. Aqui eu posso criar pessoas, por exemplo, com mobilidade especial. Eu posso criar tipos de pessoas e eu vou adicionando aqui essas pessoas. Também, mesma coisa, veículos aqui. Então, eu tenho uma quantidade de 40% de carros pequenos, 10 médios, 30 grandes, SUV 10%, van 5% e truck 5%. Se eu aumentar, por exemplo, o truck, ele faz uma conta aqui já tirando do small car e do small car diretamente. Então eu aumentei para 10, ele já tirou 35. Ok? E a mesma coisa o tipo do veículo. Okay? É um tipo do comportamento, etc. Ok? Então basta dar outro. Display, o que vai ser mostrado, o que não vai ser mostrado, e o help aqui rapidinho. Rapidinho aqui, Quick Simulation, que é essa opção, Short Morning, que é de 60 minutos, que é a hora mais grave, e a Long Morning, que são as 2 horas mais graves, tanto para manhã quanto para o final do dia. Então, eu posso simular em várias maneiras. Vamos trabalhar aqui com Quick Simulation para ser um pouquinho mais rápido, tá? Aqui ele já dá as análises que são feitas a partir dessa simulação. Na verdade, se eu clicar aqui, ele já vai simular, tá vendo? Ele já está aqui simulando todos os comportamentos. Aqui já está começando a dar problema. Então eu vou analisar que ele já está dando tempo, o tempo de distância em quilômetros, o tempo de viagem,
tá dando quase uma hora, né, estimada, então ele tem todos esses elementos que estão sendo é, calculados aqui. Algumas ações que estão ocorrendo e, bom, é isso daqui. Eu vou voltar aqui, depois eu quero colocar mais aqui. Layers, layers é interessante que algumas coisas eu tenho que ligar aqui, tá? Principalmente os handle. Esses handles aqui são para... eu posso fazer algumas modificações aqui. Então, eu vou ligar, dou 2 cliques aqui em cada elemento. E também nos walk, walk surface, walk restrictions, walk centerlines, connections também. Ok? Principalmente connection, porque quando eu vou criar aqui as walks. Ok? Bom, primeiramente eu vou criar mais uma zona aqui, né, de demanda. Então eu vou agora criar uma zona aqui de demanda, porque é onde vai sair alguns carros. Uma coisa aqui para levar em consideração, ele cria exatamente a zona nesse ponto aqui, tá? E ele vai criar a zona com os tamanhos aqui, conforme o cursor. Então se eu paro o cursor aqui, eu clico no botão direito, vou em Zone, New Zone at Cursor. Tá? Então ele põe ali a zona. É esse cursor aqui, não é esse cursor. Se eu vier aqui, por exemplo, sair dali e clicar o botão New Zone at Cursor, ele vai criar outro aqui. Não aparece nada aqui, parece é o cursor do mouse. Não, é esse cursor aqui, ok? Só lembrando, isso é muito importante. Então, ó, tá aqui as zonas. Vai ficar a 6, acabou ficando a 6 aqui, ele criou a 5 também. Ok? Eu vou trazer aqui, é importante que isso ele fique em cima da estrada aqui. Então, às vezes, quando eu crio, ele pode ficar um pouco em 3D, que eu trago aqui para baixo, ok? Isso tem que estar... a rua aqui, ele tem que estar passando por cima, tá? Para ele reconhecer. Então, se eu vier aqui em demandas, agora, eu venho aqui em demanda, ele já vai aparecer aqui, na 6, ok? Eu vou clonar essa daqui, porque eu quero, na 6, criar só as demandas tráfego desse meu polo gerador de tráfego, ok? Então ele vai mostrar aqui, ó, da 1 para 6, da 2 para 6, vou botar tudo 30 aqui também. Eu tô chutando esses valores, viu? Então, ok. Então isso já é a primeira coisa. Se eu der o play aqui novamente, então ele já mostra, né, os carros saindo daqui, né, que esse é o novo, as demandas e também os carros que vão entrar nesse polo gerador de tráfego, ok? Então aqui por essa simulação ele já vai mostrando isso daí. Bom, agora eu vou criar aqui a simulação das pessoas. Então eu tenho aqui uma faixa pedestre, outra faixa pedestre, mas eu vou sair desse ponto. Então, para criar de pessoas, eu vou criar área. Então, New Area at Cursor. Mesma coisa, vou mover ele aqui. Okay, vou dar um ESC. Okay. Lembrando aqui dos layers. Deixa eu ligar novamente aqui umas coisas. Handle. Lembrando os handles. Ok. Isso. Tá. E vou criar um outro aqui. Que não precisa ser exatamente, é só uma área onde as pessoas vão chegar e onde elas vão sair, tá? Não precisa ser exatamente o tamanho, precisão, etc. do local, isso daí não influencia. Vou jogar aqui. Okay? Agora eu vou ter que criar um caminho para essas pessoas. E eu vou criar com calçada. Tá? Então eu vou criando aqui os caminhos. Ele pega o tamanho daqui até aqui. Então eu venho aqui com o botão direito, Walkway, New Walkway at Cursor. Mesma coisa. Walkway, ele criou aqui, tá? Por isso que eu tenho que ligar aqueles handles.
Uma coisa aqui é o seguinte, ele cria uma altura um pouco elevada, então eu tenho que sempre trazer aqui um pouquinho para baixo, senão ele não conecta. E eu tenho que conectar isso ao elemento, tá? Então ele não vai reconhecer se eu não conectar. Então eu tenho que dar um triplo clique, daí eu consigo mexer só com esse elemento. Mesma coisa aqui, ó. Tá ok? E agora eu vou continuar aqui com a minha calçada, tá? Então eu vou criar uma outra aqui, uma calçada mais reta. Ok? Aqui, então, aqui walkway, new walkway de curso. Ok? Para as pessoas saírem de um ponto ao outro, ó, novamente lembrando, ele cria lá em cima, eu vou trazer aqui para baixo. Para as pessoas saírem dessa calçada e chegarem nessa, eu tenho que conectar as calçadas. Então eu dou um triplo clique nesse ponto. Dou um triplo clique nesse ponto. Com o Ctrl apertado, eu dou um triplo clique nesse outro ponto. E vou um botão. E outra coisa, tá? Sempre na mesma direção. Quer dizer, direção aqui não importa muito se vai sair de lá ou de cá, mas C com C, D com D, tá? O botão direito, eu vou em Walkway e New Connection. Então ele vai conectar os dois elementos, tá? Eles estão um pouco perto um do outro, mas quando eu mover aqui, ó, ele vai mostrar essa conexão e os elementos são separados. Então só para ficar mais organizado aqui, ok? Mesma coisa agora aqui. Mas tem essa curva aqui. Calma que eu vou criar a curva com a conexão. Então eu vou criar aqui um outro, né? Que vai ter. Aqui está a minha. A imagem não é muito boa, né? Mas eu sei que está aqui a minha passagem. Então, walkway, new walkway at curso. Ok. Tá? Fechar isso aqui, levar ele um pouquinho para cá. Agora eu vou dar um triplo clique nesse ponto, um triplo clique nesse outro ponto. Aqui tem um erro, né? Eu coloquei o C com D. Na verdade, quando eu criei essa daqui, eu criei com o lado errado. Eu posso virar, ou eu posso criar novamente. Tanto faz. Então, eu virei. Com D. Com D. Ctrl apertado, triplo clique. Walkway, New Connection. Ok? Vai parecer um pouco errado porque quando eu criei, novamente ele cria um pouco elevado. E por que pareça ele faz essa. Ele sobe aqui, tá? As pessoas sobem isso daqui. Mas aqui vai ser todo no nível do sol. Posso clicar aqui também, posso separar um pouco isso daqui. Para ajustar aqui isso melhor. Bom, isso daqui, tá? Não precisa, novamente, também ser muito exato, as pessoas vão andar aqui, mas não precisa ser a exatidão no processo aqui todo, não, tá? Se você for um pouco mais Caxias, querer fazer a coisa bem bonitinha, você vem aqui ajustando item por item, que fica tudo no mesmo, ok? Mas aqui é só para ter um caminho para simulação, tá? Aqui é uma passagem numa rua e ela é diferente. Para eu criar essa passagem na rua, eu vou dar 2 cliques na rua, 3 cliques. Eu clico no botão direito e eu vou em Lane e vai ter aqui o New Crossing. Esse é o tipo de comando que não tem em português. Okay? Na versão em português. Então, New Crossing, aonde vai ser e como ela vai ser? Vai ser sinalizado com ativação do pedestre, ok? Ou linkado com por exemplo, com a fase de algum semáforo. Ou eu crio aqui. No caso, vai ser pelo pedestre, mas eu vou criar um tempo aqui básico, tá? Eu vou colocar no middle e aqui vai estar as opções, sinalizado, grupo, o tempo de verde, o tempo que ele pisca no verde e o tempo de red, tá?
Isso eu só consigo configurar a primeira vez, tá? Então, se eu for criar outra vez, eu tenho que deletar e criar novamente. Então, eu vou aumentar aqui um pouco o tempo de verde para 15 segundos, ok? E eu dou 2 cliques aqui e eu vou trazer isso para o meu ponto aqui. Novamente, lembrar D com D, mas aqui está certo, ok? Então, o importante aqui é eu pegar esse ponto, alinhar ele bem aqui e fazer o que? A conexão entre esses dois elementos. Vou até trazer um pouquinho mais para cá, porque senão eu não consigo selecionar o outro, Walkway New Connection, ok? Então ele está aqui, já estão conectados, certo? Esses dois elementos, vou trazer um pouquinho mais para cá só para... Beleza? E assim eu vou continuar aqui também a fazer o meu outro, tá? Então eu vou novamente aqui. Isso é um pouquinho mais chato de fazer, mas é importante. Então, walkway, new walkway, até o cursor. Ok. Está invertido. Tá sendo invertido, eu teria que fazer de lá para cá. Então eu vou deletar. Teria que fazer assim, ó, nessa vista aqui. Então, vamos lá novamente, walkway até cursor. Vou trazer ele aqui um pouquinho para cá. Vou conectar esses dois elementos aqui. Walkway new path junction. Não, desculpa. Walkway new connection. Ok? O que ele parece ser? Porque isso aqui está mais alto. Então, novamente, esse é um pouco chato. Tem que resolver isso sempre. Tem que deixar bem assim para mexer no 3D da coisa aqui, tá? Então, mas um pouco de... Conforme o tempo vai passando, vocês vão pegando uma habilidade melhor com esses elementos, tá? Bom, aqui também da mesma forma eu vou ter que criar, eu tenho que clicar com Ctrl nos dois, tá? Para ele criar, mas depois eu posso aumentar também. Lane, New Crossing, vou utilizar o mesmo sistema, quis OK, e ele criou aqui. Vamos acelerar um pouco. Seleciono, trago para cá, vou conectar os dois elementos. Walkway New Connection. E o último, Ctrl Z funciona, tá? E por último, eu vou conectar aqui o meu polo final com o elemento ali, tá? Walkway, new walkway até o curso. Tá? Lembrando, todas as vezes eu esqueci, ele cria lá em cima, então já vamos trazer ele para baixo e conectar. Ele muda assim um pouquinho de cor, você já sabe que ele está baixo. Aqui é interessante o seguinte, eu não preciso... eu vou criar connection e automaticamente ele já vai conectar esses dois connection, beleza? É isso daqui. Basicamente não tem muito segredo, é bem tranquilo mesmo. Certifica que esse elemento aqui está inserido, então... Ok. Se eu mudo aqui a projeção, tá? Se eu faço essa projeção mais em planta, eu consigo mover XY, tá? Se eu faço essa projeção mais 3D, eu movo o objeto em 3D e não em XY, ok? Uma outra dica aí que fica para vocês.
vou fazer o seguinte, quando eu trabalho assim, eu gosto de desligar a imagem de fundo, depois que eu já fiz tudo, tá? Eu tenho que voltar a simulação, tá? Vou ler aqui. Às vezes ele é meio chatinho, mas uma hora ele sai. Porque isso não me dá uma ideia muito, às vezes atrapalha um pouco a imagem, tá? Eu vou criar a segunda área aqui novamente, um pouquinho maior, que ele não está conectando, tá? Então área, new area to cursor, eu trago ela para cá. Deixa eu sair daqui. Ok. Bom, aí eu vou ter que voltar aqui na demanda, né? Demanda, a C3 ele perdeu, tá? Então 200, vou dar o OK. Com isso aqui, vamos ver como que ficou. A simulação agora está funcionando, ok? As pessoas estão andando aqui, elas vão parar nesse ponto. Tem o tempo de parada, daí os carros param e as pessoas passam. É uma coisa interessante que mesmo depois do verde não acionado, mas pela quantidade de pessoas e a simulação ela funciona da seguinte maneira: um item só anda se o outro item andar, então eles ficam tentando se resolver o caminho e isso vai gerando, porque tem muita gente passando por aqui, então o tempo e o carro não vai passar por cima das pessoas, tá vendo? Tem umas pessoas até passando por fora, etc e tal. Então o carro não vai passar enquanto tiver pessoas. Então isso está gerando o quê? Um problema sério ali. E o verde aciona, as pessoas começam a andar. Então tem muitas pessoas indo de um ponto ao outro aqui. Soluções que eu posso dar. Eu posso aumentar, né, por exemplo, todas as walkways. Né? Então aqui mesmo na faixa de pedestre está com 2 metros. Geralmente ela não é 2 metros, ela é mais que 2 metros, tá? Deixa eu estou selecionando a lane. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então eu vou colocar look distance, look unities. Tá aqui. Clicar crossing, lengthening, width. Eu vou colocar aqui 4 metros. Vou dar o play e OK. Então ele vai ter tanto uma zona de chegada quanto de saída um pouquinho maior. E interessante aqui também um pouco essa conexão aqui, né? Interessante que ela não está muito bem feita aqui. Então, por quê? Por causa dos elementos de conexão que curvam, né? Então, quando ela vira aqui, ela dá esses problemas. É um problema geométrico. Bom, mas com isso daqui, se eu simular, eu vou ver como que isso vai funcionar. Então, já funciona um pouquinho melhor. As pessoas se batem, mas quando o sinal ele fecha, as pessoas não estão ali no meio ainda, né? Vamos ver com um pouquinho mais. Pessoas, o sinal vai fechar. O sinal fechou e tem pessoas ali. Ainda com essa pessoa aqui, ó, não está conseguindo passar. Então, o sistema ele é muito caótico, ele não aceita. Eu consigo fazer algumas coisas para ele de comportamento, mas mostrando aqui claramente que tem muita pessoa e o tempo de não está resolvendo. Melhorou, mas não está bom ainda não. Tá vendo? Tá gerando um problema sério aqui, tá? Bom, é isso daqui. Eu posso aqui ficar brincando, alterando, mostrando pontos, etc. Mas aqui eu vou em Cloud, eu sincronizo, fecho
E quando eu vier aqui, eu vou rodar a simulação em si, tá? Então, o Run Simulation para gerar a animação aqui dentro do software. Tá? Então, eu vou simular. Esperam, demora um pouquinho. E ele, além de simular, ele simula isso daqui na nuvem. Então, eu tenho que fazer isso de uma... Tem que ter a conexão com a internet. Então, ele está rodando a simulação, aqui ele vai dando as porcentagens e como que isso está funcionando. Tá fazendo, gerando animação e gerou a animação, ok? E eu vou dar o play aqui e ele vai mostrar como que isso está funcionando. Então, ele está saindo aqui do meu polo, ele vai parar aqui em determinado ponto. Ele respeita, tá? Então ele está parando aqui porque pessoas estão passando entre aspas, tá? Mas o mais interessante é o seguinte, né? Ele vai mostrar alguns problemas aqui, então já para mim. Eu posso ver aqui por lanes, né? Como que isso está funcionando, né? Então esse ponto aqui que eu estou deixando todo mundo está bem ruim, ou por approach, né? Então o sistema de approach, então eu estou tendo problemas aqui gerais, tá? Talvez aqui eles estavam parados também por causa que aqui tem um problema sério, isso aqui vai jogando. Aqui tá, essa intersecção aqui, ela tá atrapalhando todo o trânsito, ok? Então, se eu clicar aqui no report, é interessante a simulação, ele vai jogar aqui, então eu vou jogar webinar, desculpa, tem que criar uma nova pasta, webinar, e eu vou selecionar essa pasta. Então ele joga todas as coisas. Interessante é o seguinte, eu fiz aqui pessoas, né? Eu calculei o tempo de pessoas e ele vai dar aqui todos os tempos. Então o tempo, então eu vou pegar aqui um sumário, deixa eu ver aqui o resultado detalhados. O tempo o tipo da pessoa, né? A gente trabalhou com um tipo, 301. Aqui ele põe alguns nomes de pessoas aleatórios e o tempo de chegada. Então as primeiras pessoas foram bem rápidas, no final já estava dando um problema um pouquinho maior. Então, e aqui os tempos, né? Então 2 minutos, chegou aqui, tem uma pessoa aqui, levou até 7 minutos, mas eu consigo ver aqui a média rapidamente pelo Excel. As pessoas estão levando uma média de 4 minutos para fazer essa travessia. Você tem que verificar se isso é o ideal ou não, ok? Mesma coisa para os veículos, foi o que eu consegui simular aqui também. Então, Vehicle Trips, eu tenho aqui todos esses elementos, tá? Então, eu tenho o tempo de saída, o tempo de chegada, e o tempo das origens de destino, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daqui. Eu tenho até 7 minutos e eu tenho alguns outros aqui, talvez, mas de jeito geral, 1 minuto em média. As pessoas saem de sua origem e chegam ao seu destino. Interessante, CO2, quanto que foi gasto, número de paradas, distância. Então, vocês estão lembrando daquilo que eu falei das vantagens, estão aqui, vocês vão conseguir obter isso daí. O combustível também gasto no percurso. Então eu tenho aqui já os benefícios e eu posso comparar dados entre um elemento e outro. Legal? Basicamente é isso daqui. Eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade. Mas muito obrigado e a gente se vê na próxima aí, que vai ser dia 16 de agosto, sobre projetos de rodovias, ok? Muito obrigado, até mais.